O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesse Evangelho que nós proclamamos agora, nós vemos duas partes. Na primeira parte, Pedro reconhece Jesus como sendo o Messias, o Filho do Deus vivo, e por isso é elogiado e elevado por Jesus. E no segundo momento, Jesus disse que sofreria muito em Jerusalém pelas mãos dos anciãos. Aí Pedro chama Jesus à parte e repreende ele, dizendo para ele não dizer essas coisas. E aí Jesus repreende Pedro, chamando de Satanás, porque ele pensava as coisas dos homens, mas não de Deus. Olhando esse evangelho nesse conjunto, nós somos convidados a olhar para o ser humano como alguém que erra e alguém que acerta, alguém que tem virtudes, mas também tem defeitos. Muitas vezes nós temos a tendência de, diante da fraqueza do outro, diante do erro, excluir da nossa vida, excluir do nosso círculo de amizade, bloquear e não deixar que essa pessoa faça parte da vida. Só que nós vemos o comportamento de Jesus. Jesus sabe elogiar, sabe reconhecer a virtude, mas também sabe reconhecer o defeito. E o defeito não é a pessoa inteira, tanto que Pedro continua seguindo e Jesus continua dando chances a Pedro. Jesus, ele via a pessoa num todo, num conjunto. Peçamos então, meus irmãos, a graça de enxergar a pessoa como Deus vê, enxergar as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso círculo de amizade, que encontramos em nossos caminhos. Peçamos a Deus a graça de enxergá-la com o olhar dele, com o olhar que não olha somente o defeito, não olha somente o erro,
mas capaz de olhar também as virtudes, as qualidades e aquilo que há de bom. Ó Jesus, o Senhor que sabia ver as virtudes, os defeitos, sabia elogiar aquilo que é de bom, mas também repreendia as coisas ruins. E em tudo isso o Senhor olhava o humano, o ser humano, a pessoa inteira. Nenhum defeito e nenhum erro era o suficiente para o Senhor excluir a pessoa do teu convívio. Mas o Senhor olhava a todos com um olhar íntegro, um olhar completo, capaz de enxergar todos os detalhes. Por isso, Jesus, pedimos esse mesmo olhar, esse olhar que não condena os erros, mas tenta também enxergar a virtude, esse olhar que não se afasta diante da fraqueza, mas tenta também enxergar a fortaleza. Dai-nos, Jesus, esse olhar capaz de enxergar o todo e não somente a parte. Amém.